Salve pessoal do Inside, estamos aqui novamente no nosso primeiro episódio da segunda temporada, episódio 17. Estamos aqui com uma convidada ilustríssima, mas antes de eu apresentá-la pra vocês, estou aqui com o Arthur. Fala pessoal, tamo aí de volta. É isso aí, é sucinto, entendeu? É isso aí, eu só vou. Estamos aqui com a Tayana. Olá, meninos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? Me senti muito importante com esse convite de vocês. Muito grata, de verdade que sim. Pessoal, a Endovita tá apoiando a gente de novo aqui para a realização do podcast, agora na segunda temporada. Então, se você quer um tratamento odontológico, ortodôntico, de qualidade, com bom preço, com tratamento adequado, é na Rua Expedicionário José Antônio Moreira, número 38, no Jardim das Nações. Vai lá que eles vão ter a melhor coisa para você. Pessoal, sabe quem tá aqui com a gente também? A Vita Turismo. Tem algo mais legal e melhor do que viajar em família, com preço acessível, com uma variedade de destinos para você estar escolhendo? Não tem nada melhor, né, pessoal? Então, a Vida Turismo, que nos ajuda a proporcionar essa experiência com vocês no podcast, ela tá aqui ajudando a gente. E se vocês quiserem entrar em contato, tem na nossa bio também no Instagram, mas tem o nosso site aqui, vitaturismo.com.br, para você estar acessando lá o site. Pessoal, se você gosta de moto, né, quer comprar uma num bom preço, você encontra, né, lá na Shark Motos, na Rua Pedro Costa, 262, aqui no centro de Taubaté. Então é facinho, lá tem bom preço, um atendimento legal, e eles estão apoiando aqui o Podcast Brasil Inside para mais uma temporada. É isso. Pessoal, sabe quem tá aqui com a gente também, nos apoiando a continuar o programa? As lojas Hongyi. Cara, você precisa de um presente e não tem criatividade para dar um presente para uma pessoa, para um familiar. Vai na loja do Hong, lá tem muitas opções de presentes e todos acessíveis, muito barato, muitas opções. Para você estar chegando na loja do Hong é fácil, muito simples. Rua Coronel Jordão, número 92, próximo ao Mercadão de Taubaté. É isso, valeu, Hong. Pessoal, a gente aqui do podcast, a gente tem uma produtora gráfica, Inside Dubs, que pode estar ajudando você, pessoa comum que quer crescer um negócio, que quer impulsionar o Instagram, que quer postagens bem detalhadas, ou até você político. Pois é, pessoal, o trabalho é bom mesmo, artes de Instagram, né, vídeo, tudo isso daí, a Dubs aqui acaba fazendo. Então, se você tiver interesse, você pode contatar no link que tá na nossa bio do Instagram. É isso aí. É isso Obrigadão. aí. A gente não vai... A gente não combinou isso ainda, não fala só dos anos, mas enfim. O que a gente faz agora? A gente começa o programa. Legal. Mas depois a gente corta. Ou não, é legal a naturalidade. As pessoas É falam muito que faz bom. bem pros podcasts. Mas Mas- quer começar com alguma questão? Não, Ou quer que eu comece? você pode se apresentar. Verdade. Pode apresentar, Nossa, tô fazendo tudo tipo... errado, né? Mas tudo bem, finge que É eu assim tô- mesmo. Vocês deveriam me apresentar. Não, você pode se apresentar, tipo, como que foi sair de lá, chegar aqui, enfim, isso aí mesmo. Então, eu sou a Tayana, né? Eu sou, como vocês podem notar com o meu sotaque, eu não sou brasileira mesmo. Eu sou da Venezuela e eu estou aqui no Brasil faz quase já 10 anos. Vou fazer 10 anos em fevereiro do próximo ano. Então, desde que eu estou aqui, não voltei mais para meu país. Até que saí um pouquinho em algum momento, 2019, justo antes da pandemia, mas não foi para a Venezuela. E estou aqui, pues, fazendo vida, família, desde todo esse tempo, né? Com tudo que implica. Dou aula, sou professora, estudei aqui também, fiz letras. E é isso. Mãe de Você família. pode Bom, puxar a alguma aí. gente tá tendo agora na Venezuela, né, uma situação política que tá chamando bastante atenção, mas a gente pode não ir pra isso por enquanto, deixar isso pra Tá bom? depois falar Daqui um a pouco mais. pouco. Pra daqui a pouco, né? A gente vai esquentando o papo até lá. Né, mas como é que foi assim? O que te trouxe pro Brasil, pra Taubaté? Né? O que você achou assim e depois eu já emendo com a próxima pergunta, mas primeiro, o Foi que pela você primeira. trouxe pra Taubaté e Então, pro Brasil? Na verdade, foi que em 2013 eu viajei a estudar inglês fora. E estando lá, eu conheci o meu marido, que meu marido é brasileiro, e é daqui de Taubaté mesmo. Então, já para 2015, eu acabei vindo para morar acá. 2015? 2015. Acho que é 2015. Eu vim para cá já para morar por conta disso, especialmente. E como é que ficou a questão assim da adaptação? A gente sabe que sendo todo mundo aqui da América Latina, todo mundo latino, a gente é quase mesmo sangue, né? Todo mundo. Mas como é que fica essa adaptação? Parece muito, mas querendo ou não, pega bastante, né? Não é o mesmo.
O sea, é muito parecido. Eu, por exemplo, quando viajei naquela oportunidade, eu fui para a Irlanda. Então, aí a cultura, clima, tudo é muito diferente. Então, quando você compara com vir para cá, é bem mais agradável, né? E graças a Deus eu fui acolhida por uma família que é muito carinhosa, me acolheu muito bem, né? Que é a família do meu marido. Então, e as pessoas, a modo geral, também são muito acolhedoras. Eu acho que vocês sabem, brasileiro é assim mesmo e o pessoal daqui, da região, é assim também. Uhum. Então, foi difícil. Ainda tem momentos que são difíceis, né? Não só pelo idioma, que eu ainda até hoje, tendo muito sotaque assim, bem marcado. Tem pessoas que têm muita facilidade para adaptar o sotaque do local onde estão. Eu não. Eu, gente, pelo amor de Deus, eu não sei se por dar aula de espanhol mesmo, que fico falando Ficar espanhol. praticando ainda assim, né? Bastante. Mas isso acaba batendo. E no final também bate na saudade. As comidas, às vezes você acha coisas muito parecidas, mas nunca é aquilo tal Uhum. qual. Tem uma comida típica do meu país que é arepa e é uma farinha específica que não vendem aqui. Então, não foi assim, não faz pouco tempo que eu achei uma pessoa que vendia. Mas aí você tem que comprar não sei quantos quilos de farinha. E eu sou a única que come, então não dá. Daí a gente dá seus pulos para achar a farinha, mas é por aí. Esse tipo de coisas, né? A decisão bem corajosa, né? Tipo, vim aqui por causa do marido. Eu acho legal. Corajosa mesmo. Corajoso. A princípio as pessoas falavam para mim, nossa, que corajosa. Eu, nossa, será que estão achando que eu sou louca? Alguma coisa assim. Mas não, assim, se alguém perguntasse para mim agora mesmo, você recomendaria aquilo? Eu acho que não. Não porque eu tenho uma experiência ruim ou algo do tipo, mas é muito difícil. É uma sorte, sabe? Você não sabe com que você vai se encontrar numa situação assim, né? Eu tive a sorte e a bênção de Deus de que eu fui muito bem acolhida por a família do meu marido, assim, por as pessoas de perto. Então, isso é muito bom, mas ainda assim Difícil, né? tem esses momentos que são duros, claro. Mudar de cidade, se eu mudasse daqui pra São José, já ia ser difícil, mas Já ia ser difícil. E assim, o Igor sabe, meu pai também é imigrante, ele veio da Itália, então também É? acaba enfrentando esse tipo de Mas dificuldade. ele veio da Itália já adulto? Veio, faz um pouco antes de eu nascer, né? Vai, um ano antes de eu nascer, 18 anos. 17 anos. Nossa. Sabe? Então enfrenta esse tipo de dificuldade, né? Mudar de país. Mas E a cultura deve ser bem mais também, diferente. Então, mas impacta também... mais. Mas muitas vezes eles gostam, né? Sim, desse então, calor daqui. Historicamente também os italianos sempre tiveram Não, aqui, então, né? os italianos... a imigração italiana aqui é muito forte, né? Desde muito tempo. Lorenzetti aí, ó. Então. Na Venezuela também. Né? Na região, eu acho. Você tem uma coisa? Não, você tem aí. Não, eu ia falar, vamos falar de cultura mesmo. O que você mais achou legal e o que você mais achou estranho quando você veio pra cá? Legal e estranho. Legal e estranho. Estranho, por exemplo, o tema do carnaval. Não pela festa, sino possivelmente pelo jeito como aquilo é comemorado, um pouco assim. Radical demais? Mais ou menos. Não estava acostumada muito a aquele tipo de comemorações, né? De festança. E legal, você me disse? Legal. O que eu achei legal. Gente, eu gostei muito, por exemplo, da festa junina. Acho uma comemoração muito. Tá vendo? Mas carnaval. Muito gostosa, comida, festinha, pula aqui, pula lá. Mas aí a gente pega a diversidade regional do Brasil, né? Carnaval é um negócio mais Bahia, Rio de Janeiro. Festa junina é nós aqui, né? nós Então, aqui. o carnaval, você fala, por exemplo, no exterior, você fala Brasil, e Brasil é samba, carnaval e isso aí. Opa! Samba, carnaval e isso aí. Agora, festa junina, só descobri aqui. Então. O sea, não sabia que isso existia. Quando eu cheguei, eu não sei. O que é isso? Uma festa caipira. Eu, mas não sei, ainda não entendi. Então, foi uma grande novidade, mas eu gosto muito. Eu curto.
Muita diferença regional que o Brasil tem também, né? Você pega lá no sul, não sei se tem festa junina, mas lá tem a Oktoberfest, que é importada da Alemanha. Importado da Alemanha. Aqui em São mas Paulo é tem também tradicional. nos bairros alemães. Mas aqui também tem carnaval. São Luís tem um carnaval muito grande. Não, aqui tem realmente organizado a Oktoberfest de São Paulo. É em Quiririm, não façam? Em Quiririm é a festa de Quiririm. Quiririm. Na festinha Oktoberfest, já escutei por aí o ano passado, eu acho. Eu não sei explicar Quiririm. Como assim? Tipo, Quiririm ele é só uma festa pra lembrar a Itália, não é? Não, mas tem a festa do Quiririm, que é da colônia italiana. Não, sim, mas eu não sei se em Tremembé ou em Quiririm. Então, em algum lugar sei. eu escutei o ano passado que estavam comemorando o Oktoberfest. Acho Possivelmente que tem, era uma desculpa pra fazer uma festa, vai. Mas... então é mesmo. Mas eu escutei isso. Mas tem, né? Também é muita gente que vem de outros lugares do Brasil pra cá, ou vai daqui pra outros lugares, gente que vem de fora, então a cultura acaba... Eu acho que é ligado a... Na verdade que eu só escuto, porque eu tenho muito tempo que não participo desse tipo de festa. A festa junina, ela é meio acaipirezada aqui, né? Porque lá fora ela é chamada de festa São João mesmo, pela cultura católica, só isso. Então, mas ainda aqui eu vejo que quem não é católico meio que pega o mesmo estilo e comemora de certa forma. Já é uma festa cultural, festa caipira, festa, sei lá o que. Tira o São João, é que? Eu mesma me conheço, eu mesma não sei. Eu gosto porque gosto da musiquinha, do bolinho caipira, docinho. Caldinho maravilhoso, né? Agora, também. O motivo que vai além, eu desconheço e... Não é, igual o Natal, né? Mas o Natal é um feriado mundial, no caso. Mas ele tem um fundo religioso que é muito importante. Não um fundo religioso, a base inteira é religiosa, né? É cristã, mas todo mundo comemora. Do que eu sei, Natal ele era uma data que foi adequada pelo cristianismo, mas ele era de outra coisa que dizem ser pagão. Eu já não tenho conhecimento adequado, teria que ser o Guilherme pra falar isso. Mas aí ele virou... Guilherme foi aluno dela também? Hã? Foi seu aluno, Guilherme, também? Guilherme foi... Guilherme. Alguém também participa aqui? Ele tá lá. Óbvio. Ele só não veio ainda. Ia te perguntar por ele. Eu, nossa, eu Gui. Ele não tá sabia. lá. Aí teria que ser ele, porque ele que tá na Manda um abraço pra ele. É isso aí. Deve estar vendo aí. Se não estiver vendo, acabou o podcast. Tá demitido. Mas, tipo assim, tem alguns lugares que mudam. Por exemplo, na Rússia o Natal existe do mesmo jeito, só que ele é em janeiro. Entendi. É isso aí. Acho que a gente acabou saindo pouco. A gente saiu da Venezuela e fomos pra Rússia, é isso aí. Nossa, que... Acontece. Normal. Mas você quer puxar já pra uma questão mais falando da Venezuela? Se você quiser, assim? Como é que era a vida na Venezuela antes de você sair? Você saiu, falou aqui por um fator mais pessoal, assim, né? Não tão ligado à crise que a gente sabe que pegou depois e acabou chegando mais pesado. Como é que era viver na Venezuela? Normal. Para mim, normal. Tudo era normal. Trabalhar, estudar, na época estudar, trabalhar, sair. Estar com a família, sair com os amigos, viajar quando fosse férias ou feriado. Por exemplo, carnaval, esquece, não existia nada daquilo. Você ia para a praia ou ia para alguma cidade mais fria. Era esse tipo de coisas que a gente fazia. Mas tudo normal. Tudo tranquilo. Na época de Chaves, você pegou a época que aconteceu? Peguei, claro. Consegue falar pra gente com detalhes? Com detalhes, minha memória não é tão boa assim. Esse detalhe, ano tal, aconteceu outra coisa. Não sei o que. Não tenho essa memória. Qual a perspectiva de uma pessoa que viveu e tava lá? Olha, eu quando peguei Chaves, eu estava mais ou menos da idade de vocês. Possivelmente, vocês estão com quanto? 17, 18? Eu vou fazer 17. Sim. Mas Então, ponte que nessa idade um pouquinho mais velha, mais ou menos. Então, quando ele chegou, foi como que a primeira vez que o pessoal da minha idade começou a sentir algum interesse meio que na política. Porque começou a fazer muito ruído, né? Era uma mudança muito drástica de uma situação a outra, né? De conceitos, de vontade de fazer as coisas muito, muito diferente de como estava. Então começou a fazer muito ruído aquilo. E quienes estávamos na área, vocês começamos a ouvir. Então isso foi vindo. E o princípio, eu acho que a população estava bem dividida favoravelmente a favor daquela mudança, né? Então eu acho que ele teve uma recepção
Ele, a família, lembro que a gente jovem não sabia nada, a esposa linda, uma loira, super simpática, por certo que ela era da minha cidade. Então, minha cidade, Você é de qual cidade? eu sou de Lara, do estado Lara, É o quê? Barquisimeto, É estado mais Lara. interior, né? É mais interior, assim, É uma cidade do interior, Hum. isso, mas é uma cidade, é uma das principais. Ah, sim. Tem Valência, Maracaibo e Barquisimeto, que é a cidade como tá. É legal porque por aí transitavam todos, todo se movia por aí, era o centro-ocidente do Sim. país, então era bem movimentado e era importante. É uma cidade importante, né? Então a gente, na idade de vocês, estava pendente, nossa, a mulher é super linda, não sei o que, e a família simpática, e o cara super carismático, e abraçava as crianças, e pegava aqui, não sei o que. Então isso foi algo que cautivou muito as pessoas, né? Então aí começou muito debate, começou muita coisa, tá? Então aquelas diferenças bem profundas, né, de pensamento começaram a surgir, pelo menos a meu modo de ver naquele momento. Não lembro exatamente sim. ano assim, não vem na minha cabeça. Você lembra por que ele entrou? Qual que foi? Quem que era antes? Porque eu não conheço muita história de como ele chegou, a ascensão. Eu acho que naquele momento estava o Caldeira, seria? Caldeira ou Carlos Andrés Pérez? Eu acho que era Caldeira. Só que Caldeira já era um veinho assim, bem veinho assim. Eu acho que é bem mais velho que o Biden. Bem. E chega este outro cara, ele já era conhecido porque ele deu um golpe de Estado com o presidente anterior, com Carlos Andrés Pérez. Daí teve um golpe de Estado, ele foi preso, sei lá o quê, mas depois foi liberado. E aí ele começou a entrar nesse tema político e acabou que aos poucos foi pegando espaço, ganhando espaço. Ele tinha a gente fala de lábia, Sim. ele tinha uma forma de falar que era muito atraente, muito cautivadora, né? E querendo ou não, sempre tem necessidade, né? As pessoas sempre têm necessidade, as pessoas às vezes têm muito desgosto com certas coisas que, sim, que acabam sendo injustas em muitas oportunidades. Então, por aí ele foi. Então, fizeram umas eleições e ele ganhou. Você Simples assim. consegue falar um pouco, talvez você ali, né, sendo adulta já nessa época, como que era meio que o sentimento geral da população com relação ao Chaves? Uma mudança, uma esperança, alguma coisa assim na época? Era uma esperança. Era uma esperança para muitas pessoas, mas é certo que tinha muita pessoa também em contra, ou seja, que não acreditava naquilo tudo. Então aí começou a existir de forma muito evidente aquela divisão esquerda-direita. Aquela questão muito acentuada. Aí você começou a escutar as brigas entre família. Você ia para qualquer reunião com amigos, se o tema saía, começava aquela faísca por todo lugar, porque começou a ter pensamentos muito radicais, tanto de um lado como do outro. Entendeu? Então, por exemplo, quem era de direita te começava a chamar de ignorante, então aquele, ignorante, então aí começa a surgir tudo aquilo que é aquele, você me está tratando de ignorante, é assim como você sempre tem visto a gente. Então fica aquela coisa, aquela sensação de desconforto, de raiva, não sei o quê. Então, então agora que vamos apoiar, agora que a gente vai apoiar mesmo. Então, bom, começou a surgir todas aquelas divisões muito marcadas, né? E isso foi por um tempo. E ainda, né? Sim, foi evoluindo com o tempo. E você As proporções com o tempo foram mudando, mas as diferenças foram evoluindo. E assim, a gente sabe que a gente vendo de fora, né, vendo a história, a gente, claro, não estando lá, a gente não pode dar muito a visão de um venezuelano, mas a gente tem conhecimento de que o Chávez ele acabou durante o governo dele subvertendo a democracia venezuelana. Você consegue... Ele destruiu a democracia venezuelana, né? Usou... Você consegue dizer se foi isso mesmo? Como é que... Alguns pontos memoráveis, porque a gente sabe que a tensão política estava crescente, como você mesmo falou. Como é que foi essa? Desde que ele chegou, a tensão foi muito forte. Assim, desde que ele chegou, desde o primeiro dia, eu acho. Foi muito forte e isso foi crescendo. Olha... Eu não sei te falar se foi desde sempre uma ditadura. Ele pisou e virou ditadura.
Eu acho que não. Mas, se você olhar desde fora e analisar, depois de 25 anos, que ou 20 e tantos anos que já passaram, sei lá exatamente quanto, você vê que muitas coisas foram feitas muito aos poucos. Muito assim, devagarinho, muito aos poucos. E quando você chega hoje, você diz, nossa, será que era mesmo isso que ele estava procurando? No meio de todo aquele amor, de toda aquela coisa, será que era isso mesmo que ele estava querendo? Porque quando ele chegou não foi tão assim, só que aos poucos fecha tal coisa, tal serviço que era privado, não, isso tem que ser público. E foi assim, foi pegando, e assim foi acontecendo também com organismos e coisas que eram para ser, né, plurales, ou seja, diversificadas dentro do Estado. E você viu como esses organismos já não eram só esquerda, não eram esquerda e direita, Não tinha uma não tinha pluralidade, pluralidade, sino que começou a virar tudo assim, meio que vermelhinho, feito assim, do nada, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Então as coisas foram acontecendo muito devagarinho até chegar aqui. Mas as coisas acabaram sendo feitas de uma forma, pelo que você está dizendo, que de uma forma assim, que foi passo a passo, de forma que não gerasse uma grande comoção da população, é isso, mais ou menos? De uma forma que vocês nem, talvez, nem conseguiam meio que exprimir muito bem o que estava acontecendo, Então, que não era tinha feito... muita gente enxergando, Ah, tinha. mas tinha muita gente que também não enxergava. Eu não enxerguei, eu vou falar, eu não enxerguei assim de cara. A quem me falava lá, isso vai virar um Cuba. Claro que não, Cuba jamais. Cuba aqui, não, isso não existe aqui. Impossível, o pessoal viaja, entendeu? Então, tinha muita gente que nem eu, às vezes não sei se ignorante, ou às vezes desconhecendo história, desconhecendo como funciona o tema, né? Falando, não, impossível chegar numa situação assim aqui, jamais. Isso não vir aqui. Aqui a gente é um país petroleiro. Estados Unidos não vai permitir isso, jamais. Ah, coitado. Mas aí as coisas vão acontecendo, né? E tem aquele que às vezes tem um olhar mais astuto, mais assim, que já enxergava tudo o que poderia acontecer, né? E bueno, que aos poucos tem ido acontecendo. Sim. Você quer... Ah, não, eu já ia passar mais pra parte agora de Maduro, que você saiu faz pouco tempo. Então você Eu pegou peguei a Maduro no no comecinho? comecinho. No comecinho. Tava bem de leve. Mas nunca esqueço quando teve aquela roda de prensa, aquela questão assim, que Chávez morreu, todo mundo, ¿qué? Morreu, jura? Todo mundo ficou assim, e agora? E dentro, e com ele estavam já os três grandes poderosos que estão aí agora ainda. Estavam aí, e eu lembro que um deles, em uma entrevista ou em alguma coisa que ele falou, ele comentou uma coisa assim como que vocês não gostavam de Chávez, mas agora vocês vão saber como que não sei o quê. Falando para a oposição, né? Agora que Chávez não está, agora que vocês vão saber como que funciona. Uma coisa assim, bem ameaçadora, eu fiquei. Já nesse momento eu não, sabe, eu estava assim meio que com um pezinho para trás, né? E eu escutei isso, eu, ui, nossa, mas que é isso? Que forte. Achei bem, uma fala bem forte, assim. Sim. E talvez isso, eu não sei, né? Você tem família lá, alguma coisa? Tenho. Que vive nessa situação e tem contato com... Claro, sim, Ah, sim, sim. sim. Mas assim, perguntando agora, você quer perguntar alguma coisa? Senão já... Você tem vontade de voltar pra lá? Talvez não pra morar, pra A visitar? vontade, claro. Tuas raízes estão lá, Ah, então sim. com certeza você tem vontade de voltar a encontrar com família, porque tá a família próxima, primos, tios, sei lá o quê. E tem alguns amigos que ainda moram. É seu lar, né? Sim. É aquilo onde você nasceu. Sempre você vai ter aquela vontade, né? Mas, bom, já tem passado 10 anos que eu estou aqui. Sim. Tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Então, Eu vou perguntar uma questão mais econômica agora, só porque eu queria saber como que funciona o nível. Agora deve ser talvez mais pior, mas até na época que você saiu, ainda tinha bastante. Como que eu posso dizer? Hoje tem bastante relato de escassez de produto, que nem falta de medicamento. Na sua época já começou, já dava indícios de que isso ia acontecer, o que acontecia.
Então, quando eu saí em 2003, estava normal. Eu não senti nenhuma falta de nada. 6 meses depois, eu escutei uns boatos, quando eu estava voltando. Nossa, leva tal coisa que não dá, não se encontra, não acha. Eu, nossa, não acha? Como assim? Leva. Eu, tá. Aí eu fiquei um tempo, estava meio que tranquilo, não senti nada demais. Porém, pouco depois de que eu cheguei aqui, eu acho que aí começou a ter muito aquele tema da escassez como tal. Porque já você começava a ouvir, bueno, meus familiares, amigos que moram lá, comecei muito a ouvir. Puxa, não acho tal coisa, não acho qual coisa. Gasolina, sei lá o que. Começou um monte de problemas assim, super estranhos, super esquisito que nunca existiu, entendeu? Uhum. Nunca existiu aquilo. Quer falar do momento atual? A Pode. gente já pode perguntar. A gente teve agora, o que faz 2, 3 semanas a eleição? Mais ou menos umas 2 A semanas. eleição, entre aspas, né? Mas como é que você enxergou todo esse processo, até de antes do dia da eleição, certo? Como é que você enxergou esse movimento acontecendo? Então, sendo sincera, eu estava aqui bem na minha, porque já teve eleições antes. Já E dava. já você sabe mais ou menos como que funciona. Querendo ou não, todos os organismos públicos lá estão parcializados, literalmente. E o CNE não é a exceção, né? Então, eu meio que não botava muita fé naquilo, assim, inicialmente. E a oposição já teve muito, e cheguei, e agora fulano é presidente, não, agora não mais, agora não sei o quê. E eu sei, meu Deus do céu, não dá para entender, como que entre eles mesmos não se organizam. Esta Maria Corina já tinha, ela tem muito tempo nesse mundo aqui. Vai e volta, e agora, bum! Resulta que ela foi de toda aquela oposição desde o início, pues parece que quem sobrou e quem ainda está aí firme é ela. E ela veio meio que com todo. Eu sinceramente não estava esperando aquilo tudo, né? Então, foi uma grande surpresa quando eu particularmente vi toda aquela mobilização mesmo em redes, falando com pessoas, mire, como tá lá? Nossa, que meus pais chegaram lá 7 horas da manhã, minha mãe saiu 12:30 do centro. Eu, nossa, jura? Cheio, lotado. Puxa, que interessante, que bom, né? A gente já estava escutando que ela queria se candidatar, daí não deixaram, daí mandaram a outra, não, aquela também não pode, daí que finalmente, então chegou esse mundo e, bom, aí eles deixaram ele aí, né? E, bom, finalmente aconteceu a eleição, então, aconteceu o que aconteceu. É. Mas você acha que você vê alguma perspectiva assim de um futuro de melhora com essa mobilização toda? Olha, eu tenho fé e tenho esperança porque desta vez aconteceu uma coisa que não tinha acontecido antes. A oposição jogou, digamos assim, que meio no terreno deles. Porque quando eles decidem realmente fazer umas eleições por meio do organismo que é o CNE, eles estão falando que, bueno, eu estou aqui entrando no teu campo. Porque todo mundo sabe que todo o que é governamental aí é o campo deles. Não tem como não ser isso. E eles se organizaram muito bem para obter toda a documentação, tudo aquilo que eles precisavam para avalar esse triunfo que tiveram. Que a meu modo de ver é certo, porque eu conheço muito bem como funciona, ou seja, eu cheguei a estar muito próxima de como funciona nos centros de votação, por exemplo, CNE, como funciona esse procedimento de recolher actas, de a máquina quando transmite, da contagem de voto aí, com a testemunha, com com os membros de mesa, todo o pessoal aí enxergando, contando. Então, eu sempre acreditei nessa transparência da CNE. Por que agora eu não vou acreditar? ¿Por qué que agora eles vão dizer que isso foi hackeado, foi sei lá o que? É muito estranho, né? É muito estranho, de verdade. Então, a oposição se organizou muito bem para conseguir, com as ferramentas mesmo do CNE, que foram as planilhas e todas aquelas actas,
tudo que era preciso para mostrar, olha, a gente ganha mesmo. Não tem como falar que não. Sim. E a gente tem visto uma mobilização internacional, né? Vários países não reconhecendo o resultado que foi dito que era verdadeiro, né? Com a vitória do Maduro. Mas eu não sei se você se sente à vontade de falar de governo brasileiro, de certa forma, você se sente à vontade ou não? É porque a gente fala disso todo episódio, né? Sobre o governo brasileiro. Mas Então, se você quiser falar, você fala. Mas eu quero dizer, por mim, que a postura do governo brasileiro é vexatória. O Lula é um omisso e o Partido dos Trabalhadores é totalmente retardado, né? Porque eles reconheceram e o Lula, agora, um tempo atrás, ele veio falar de... Não, hoje mesmo ele disse É. que ele defende novas eleições, que ele não acha que nem o Maduro defende nem mais o transparência. Edmundo Gonçalves ganhou, mas é um posicionamento que ele vem tarde, que ele não é duro da forma como deveria, até contrastando com outras figuras de esquerda como o Boric, né? No Chile ele fez uma postura muito mais decente, enquanto o governo brasileiro continua, né, passando pano ali pra... o chileno você É. falou, é. Ah, ele deu a cara de uma vez. E ano passado o Maduro pisou aqui no Brasil, né? O Lula foi lá. Fez aquele discursinho, pra quem falava que Maduro era ruim. Bom, de verdade que eu não vou querer opinar muito assim nesse ponto, mas eu acho que todo mundo está conseguindo enxergar uma rareza naquela situação. E tanto que é uma rareza que o mesmo Lula, que por natureza ele é do caráter socialista, né? Ele mesmo está meio que, opa, peraí, entendeu? Ele mesmo tá que não quer meio que ficar muito, porque ele tá, sabe, está muito evidente, né, aquilo que está acontecendo, entendeu? Quem tem olhos, que veja, tá muito claro que tá alguma coisa errada aí, entendeu? E é isso, só que, bueno, eles mesmos ficam meio que assim, porque sabem que, eu acredito, não podem tentar não pisar na bola, não sei. Porque não sabe, afinal, qual vai ser o desenrolo daquilo. Né? Sim. Eu não sou política, não sei, não sei te falar o que pudesse estar acontecendo, não aí. Sim. Qualquer coisa que eu fale, o que, bueno, que a gente acha que pudesse ser, né? Uhum. Mas eu não estou aqui para julgar a posição de ninguém, de nenhum governo, de nenhum partido, nenhum nada. Mas o que eu enxergo é que tanto é claro que está acontecendo uma situação aí irregular, que até mesmo aqueles que sempre têm sido aliados daquele movimento estão com assim, em cima do muro. Sim. Daí isso fala muito, né? Acho que isso fala bastante. Uhum. O posicionamento do Lula mesmo que tardio e faltando o gás que faltava pra poder talvez botar uma pressão maior no sistema. Ele é interessante se a gente reparar que no contexto internacional, dos mais aliados, ele foi um dos que fez diferente, né? Porque a Rússia reconheceu a eleição. Mas aí a gente tá falando de países Não, que sim. já pegaram a democracia e jogaram no lixo há muito tempo. Ah, né? mas pra quem trouxe o Maduro no solo brasileiro em um ano É. atrás e falou que ele era gente fina, eu achei que seria diferente, né? Achei que ele reconheceria o sistema, reconheceria as eleições, mas não. Mesmo com o Partido dos Trabalhadores sendo completamente doentio, dá de ver que ele tá se segurando. Então, também acho. Também acho. Insisto, eu penso que é isso que está acontecendo. Está muito evidente a situação que surgiu agora. E querendo ou não, bom, às vezes ele está tendo uma postura, sei lá, estratégica. Não sei, eu não sou política, insisto, não sou política. Então, eu acredito que ele está meio assim. Porque até mesmo quando foram lá no início, na mesma semana que aconteceu o tema com o consulado, a embaixada argentina, o Brasil foi lá e falou, calma que a gente vai a proteger, e todo mundo, opa, que bom. Aí a gente ficou meio que surpresa, né? Mas, é esperar, né? Porque assim, pra Esperar mim, que enquanto aconteça. brasileiro, o Igor também pode dar a perspectiva dele, já Sim. que ele também é brasileiro, né? A gente espera do Brasil uma postura de que alguém, de um país que pelo menos almeja ser, né, uma potência regional, né? Que é um país que realmente vai intervir, não intervir de forma imperialista, porque eu não defendo isso, mas intervir pelo melhor dos nossos vizinhos, né? Porque eu acredito que de nenhuma forma
favorecer o processo democrático de outros vizinhos, você favorecer ditaduras em outros países, favorece o Brasil. Acho que muito pelo contrário. Então eu espero do Brasil uma postura decente com outros países. Então, mesmo por mais que o Lula seja um histórico aliado do chavismo, a gente espera, né, enquanto governo brasileiro, que tenha uma postura melhor. E assim, não tá tão ruim. Podia ser estar pior, é aquilo. Podia ser pior, Podia podia chegar é. falando, não, ele É. é mesmo presidente e pronto, acabou, como sempre foi, né? Uhum. Por isso falo, eu acho que agora, querendo ou não, tá meio que assim, É uma- olha, vamos esperar ver o que vai acontecer aqui com ele. Falam de que estão fazendo, eu não sei nada, eu só escuto o que vejo aqui e estou falando o que vejo. Que supuestamente están queriendo hacer negociaciones para a proposta, que supuestamente una de las propostas, que Lula ofreció dos propostas, así, repetir as eleições ou fazer um governo de coalição, uma coisa assim que ele falou. Alguma coisa assim ele falou, em umas entrevistas que ele fez. A gente tá só escutando, né? Que é isso? Mas é complicado. A Maria Corina, que realmente eu acho que é a líder assim maior, ela falou que, por exemplo, aquela história de repetir eleições não tem cabimento. Porque as eleições foram ganhas e pronto, acabou. Por que eu repetir eleições? Então, é complicado mesmo, porque, tá, se a gente tá falando de uma situação normal, assim, de um governo de coalizão, tudo bem, mas quando a gente coloca na balança que um dos lados é ditatorial, fica difícil de você defender algum tipo de governo de coalizão, mas fica difícil também de você pensar em qualquer solução. Não é uma situação muito complicada. Mas, enfim. É, o que eu tenho escutado, insisto, gente, eu não sou política, eu estou falando que eu leio as notícias que eu encontro que acredito são de lugares confiáveis, assim, é que estão querendo oferecer garantias para aqueles que são os principais líderes, para eles deixarem, estão aguardando, que o Biden não quer sair do governo deixando essa loucura aqui, que ele quer sair deixando todo no esquema bonitinho para sair o melhor possível. A gente puxou Mas- a gente chegou nos Estados Unidos, né? Então, Mas não sei, sério. É. A gente espera tudo. Mas a gente tantas vezes já esperou tanta coisa quando, por exemplo, aconteceu a declaração da ONU, foi? Que faltou, eu não sei, faltou um voto, dois votos. E o Brasil se absteve. Sendo que, bueno, lamentavelmente, o Brasil se absteve, México. A gente estava precisando Sim. disso para. E, de novo, mas não foi a primeira vez que aconteceu uma coisa assim. Então a gente fica querendo, não, com a moral um pouco assim, puxa. Sim. Só que desta vez a gente sente alguma coisa diferente, né? Uhum. Por conta de ter as provas das actas e tudo aquilo aí muito claro, muito evidente, Sim. não só para o povo venezuelano, sino para todo mundo, né? Uhum. E assim, a certeza que eu tenho, né? É uma certeza que eu tenho. vai, então. Que a população brasileira não acompanha a posição do governo e a omissão do governo. Eu acredito fielmente que a população brasileira não aprova esse tipo de coisa que o governo brasileiro tende a se omitir. Né? A população brasileira está do lado do povo venezuelano, eu acredito. Realmente, é uma pena que o governo não represente essa vontade. Ou você acha que eu tô errado? Acho que Não, eu né? acho que você tá certo. Até porque, tipo, desde que pessoas são pessoas, por mais de termos os grupos específicos, ninguém apoiaria uma atitude como essa. Então, tipo, é quase deslealdade, né? Então, você espera que um governo sério, de uma potência local, tome uma posição séria em favor da paz. Não em favor do conflito, em favor de incertezas. Então, com certeza. a gente chegou nos Estados Unidos, né? Então eu acredito que com as novas eleições americanas, quase decidido pro Trump, mas eu não afirmo nada, até porque tem Não sei, um mas certo mas ponto. depois a gente pode fazer. Eu quero muito fazer um programa só pra gente falar de eleição americana. Vamos. Mas enfim, eu acho que isso é só metade da sua pergunta. Né? Com certeza. Mas se o que indica as probabilidades do Trump estar se elegendo novamente, eu acho que é uma questão que ganha mais força, até porque eu não lembro o nome. Quem que foi em 2018 o candidato a concorrente com o Maduro? Que era bem assim. Foi o Guaidó? Isso. Ele... Ó. Ah. Não, nem sei se isso foram eleições, que foi aquilo. Aquilo foi uma coisa muito louca. Assim. Foi uma pessoa que ganhou bastante proximidade com o Trump, ganhou uma visibilidade interessante. E eu acabo que se o Trump voltar, acho que acaba dando uma força pra essa questão.
talvez Edmundo ganhe mais um apoio ainda, a questão da Venezuela ganha uma importância Então, internacional. eu acho que, por exemplo, quem tem aquele problema com a migração venezuelana, que está sendo desde faz muito tempo, de verdade, uma questão bem forte, né? Porque muita gente está saindo, né, em procura de melhoras e toda aquela coisa. Toda aquela pessoa, por exemplo, em países que nem Chile, Peru, sei lá o que, meu, tem muito venezuelano chegando, que às vezes, querendo ou não, acaba sendo um problema por X ou Y, sei lá. Meu, essas pessoas então ajudem ao país a sair daquele fosso para que todo mundo que precisa voltar volte e evitar que agora tenha uma nova leva de migração. Porque se ficar do jeitinho que está, eu acredito que muita gente vai querer sair também. É um Vai país... haver uma nova olhada de pessoas querendo sair. Com certeza, porque é difícil. É difícil, eu não sei, eu fico pensando assim, eu não sei como que faz as pessoas que não tem ninguém fora para ajudar com mandando um dinheiro a cada certo tempo. Ou quem não tem assim de verdade uma condição econômica mesmo dentro do país para subsistir, porque é complicado. Tem muitas coisas que têm um valor assim, meio cartão de ovo um salário, uma aposentadoria. O sea, com uma aposentadoria você compra meio cartão de ovo. Imagina. Então, se você não tem ninguém fora, se você não faz um bico, se você não tem como um capital, alguma coisa, como que você subsiste? Então, é complicado. A Venezuela ainda é um país que a gente pode olhar com olhos bons, porque ela tem uma porcentagem de salvação maior, porque ela ainda tem a internet, né? Não é que nem Cuba que você não tem acesso à internet facilmente. Não é uma transparência tão grande quanto a gente tenta com a Venezuela. Então é um país que, se as pessoas forem conscientizadas, eu acho que tem uma porcentagem de salvação, sim. A gente tem fé e esperança que isso seja assim, né? Que isso permaneça, né? Por mais, seja que fique ou não fique, seja o que for, que continue essa comunicação aí, é muito importante. Especialmente para a gente que tem família ainda lá. Sim. O Maduro tá dando uma de louco, né? Quis bloquear o WhatsApp lá. Ele tá chamando o Elon Musk pra briga. Briga física. Se não fosse um ditador, eu acharia muito engraçado, cara. Eu acharia muito engraçado se realmente se acontecesse. Se não fosse um ditador, mas é triste se não for. É complicado. Seria cômico se não fosse trágico, né? É complicado. Mas, as coisas que acontecem que... Sim. Mas assim, tantos regimes já caíram na história, né? Esse vai cair, eventualmente vai cair. Não tem. Acaba caindo. Não tem jeito, vai cair. Só não sabe o tempo. Espero que seja bem em breve. Até porque se a gente for analisar o quadro de fatores, eles estão tomando uma força de oposição, né? Então, assim, acontece que eu acho que também passa muito... que eles podem falar muitas vezes, vai ter muita gente vivendo bem, tá? Que consiga, mas você consiga. Depois de passar aquela crise inicial que estava todo caótico, aos poucos o povo vai dando um jeito. Assim que no jeitinho brasileiro, lá também a gente tem o jeito. Acaba se adaptando, vai dando um jeito. E começou a ter aquela questão, supermercado grande, que nem o Chivata, sei lá, grande, com mercadoria. Então já não tem aquela falta de coisa, você vai encontrar tudo. Mas a que preço? E como que você vai pagar isso? Em bolívares? Não, em dólares. Como assim? Mas a nossa moeda não são os dólares. Como que a gente vai pagar isso em dólares? Meu, é complicado. Por exemplo, eu tenho amigas que moram nos Estados Unidos e já tiveram oportunidade de ir para o país e me contam assim, Tayana, gasolina, impossível, que caro. Imagina um país petroleiro com uma gasolina mais cara que nos Estados Unidos, como assim? Então, coisas assim. Por isso te falo, o sea, quem vive, tem muita gente vivendo bem aí, muita gente vivendo bem, viajando, comprando as coisas, tudo. Mas é porque pessoas que têm a possibilidade e são pessoas que já tinham, não de agora, tinham já de faz tempo. Então, assim, quem tem dinheiro consegue fazer negócio e consegue se virar. Quem não tem, bom, vai caindo. Então, toda aquela teoria social de que o rico mais rico, o pobre mais pobre, a gente quer quebrar aquilo, não sei o que, acaba que... Piorou. Isso ficou, ficou pior. Aí você disse, meu, então, o que aconteceu? Não dá para entender aquilo, né? Uhum.
Você tem mais alguma coisa aí? Ah, Você não, a minha sabatina ela terminou por aqui, só se a gente for discutindo aqui. Você quer ir encerrando por aqui alguma coisa? Pode Podemos? ser. Você quer dar uma mensagem, falar alguma coisa aí pro público? Pra finalizar aqui o programa? Não, na verdade, queria falar muito obrigado a vocês pelo convite. Eu estou aqui porque de verdade achei achei interessante o Igor me convidar, sendo aluno, ver vocês tão jovens aqui interessados em debater, em conversar esses temas. E porque eu percebo que, por exemplo, quando foi minha época, quando todo isso surgiu, eu estava mais ou menos com a idade de vocês, entendeu? E eu penso que já a gente tão jovem precisa estar muito bem informado das coisas que estão acontecendo, dar importância certa a esse tipo de coisas, que você diz, ah, não, eu tenho que trabalhar e estudar, e minha vida é minha vida, porém, esse âmbito aí impacta de forma muito forte a vida de cada um. E às vezes você não vai ver esse impacto no momento, sino que vai ver um impacto 20 e tantos anos depois. E você vai dizer, puxa vida, como que eu não percebi aquilo lá naquele momento? Então eu acho interessante sim que vocês chamem as pessoas da idade de vocês a se interessarem por esses temas. Às vezes, eu particularmente, minha perspectiva não é radical nem para um lado nem para o outro. Eu tenho aprendido isso em todo esse tempo, em que eu penso que nesse âmbito, e não, vamos, que não que seja a postura certa, é minha postura e pronto, acabou. Não pode, nesse ambiente aí, ter os radicalismos tão extremos, porque se você governa para um monte de gente diferente. Então eu não posso governar só para um pouquinho aqui que está comigo e outro pouquinho lá, bueno, que se vire e bajar. Bueno, é minha postura. E assim, é bom que vocês estejam cientes, que vocês estejam aqui, abrindo seus espaços para que quem está ouvindo vocês, pues, se interesse, escute, se informe, procure saber mais com as pessoas adequadas, obviamente. E é isso, porque vocês amanhã vão começar a votar e vão começar a eleger a quienes vão estar aqui governando no estado, no país, sei lá o que. E é bom que quando vocês façam isso, então façam com plena consciência do quão importante é. Então, Legal. Agradecer o elogio também, porque é legal, né? Tipo, é uma questão que a gente sabe que vem crescendo até entre os jovens, a política, a partir do Bolsonaro, acredito eu. Mas muito superficial. Muito superficial e tende a crescer, mas tá devagar, então é legal as pessoas irem se inteirando no assunto. E conforme também vai melhorando. E te falo, não adianta você querer brigar com família, nossa, isso daí pelo amor de Deus. É. Esquece esse papo, não vale a pena. Uhum. Você ficar perdendo amigos, perdendo pessoas próximas, não vale a pena, gente. Não vale a pena. O importante é você ter consciência, crescer naquilo, entender aquilo que você seja no lado, seja do outro, mas por quê? Por que eu apoio isso? Por que eu apoio aquilo outro? E, bueno, obviamente, obrigada, porque, assim, minha perspectiva como venezuelana que mora fora, eu sinto que meu dever, assim, como cidadã, eu não sou política, insisto, sempre falo, porque eu, meu Deus do céu, é tentar, bueno, não deixar aquilo morrer, porque eu acho que se a gente deixa aquilo morrer, acaba que, puxa, vai ficar aquilo aí, vai morrer naquilo, não vai acontecer nada. Então é como que meu grãozinho de areia para bom, fazer mais um barulhinho por aí e sermos ouvidos como venezuelanos e considerados e não esquecidos. Posso? Pode. Não, eu gostaria primeiro de agradecer a presença, falar que foi uma das conversas mais legais aqui que a gente já teve. Pelo menos eu já tive aqui, na minha opinião. Obrigado. Com um pouco de esforço para compreender o sotaque, né? Ah, não. Mas bem diferente, assim, da gente ter essa perspectiva, bem legal, sabe? Agradecer e é isso. Obrigado também ao Igor Tamo junto. pelo apoio de sempre aí na execução do programa. Obrigado às empresas que nos patrocinam, obrigado aos espectadores que chegam até o final, que nos ajudam, nos divulgam. Se quiser doar pra vaquinha. Por favor, ajude a gente na nossa vaquinha. A nossa vaquinha tá aqui no cantinho, ela vai ficar aparecendo de vez em quando na tela. Importante, apoiem os meninos aqui, os garotos estão fazendo um trabalho muito bom.
A nossa vaquinha, ela tem o valor final até o final do ano pra ajudar a gente a estar mantendo. Então, Qualquer valor ajuda, viu? qualquer valor ajuda, R$ 1, 10 centavos. Dor de coração ajuda a gente, porque é um projeto muito legal e que a gente, com a ajuda de vocês, quer botar pra frente, porque é um negócio muito importante também. Bom, acho que é isso, né? Muito obrigado, Tayana, também, igualmente. Muito obrigado, Arthur, por estar aqui sempre. Muito obrigado, espectadores, e até a próxima. Tamo junto.